E aí, galera do Guarda no Armário, tudo beleza com vocês? Esse é mais um Chá com S dentro da quarentena. E hoje a gente vai falar com o Dr. Edir, que ele é o psiquiatra, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental, que é o que vocês têm procurado muito aí na internet, até porque essa quarentena tem mexido muito com a gente. Então, queria te agradecer por você ter aceito esse convite. Eu gostaria também que você se apresentasse para a galera. Meu nome é Edir, sou psiquiatra, né? Até para algumas pessoas, como é para falar sobre saúde mental, às vezes é um tema tão desconhecido. O psiquiatra ele tem a formação médica, depois ele faz uma especialização em psiquiatria, né? E eu fiz a especialização em psiquiatria, depois eu fiz uma também, especialidade em psicogeriatria, né? E nesse momento acho que é legal a gente falar sobre esse tema mesmo, que é um tema que tá pegando todo mundo agora, né? Então aguarde essa vinheta que vamos responder algumas perguntas de vocês. Então fica aí. Eu queria saber, doutor Edir, como é que essa quarentena te encontrou? Como é que ela se manifestou na sua vida? Assim, mudou muita coisa do seu hábito? Assim, na minha vida pessoal como ser humano, assim, isso impactou muito para muita gente, né? A minha carga de trabalho aumentou muito, eu acho que para muita gente também aumentou, né? E além do aumento da carga de trabalho, acho que o que aconteceu com muita gente também, comigo, com muita gente, é que o espaço de lazer ficou muito restrito, né? Então, a gente teve um aumento de carga de trabalho, teve que se reinventar o tempo todo, né? E, de alguma forma, a gente teve que reaprender a esse método de trabalho isolado, né? Eu tive que me reinventar muito rapidamente, porque a cada dia, a cada semana, a demanda era diferente que a gente tinha, tudo mudava em um dia, né? O que podia, o que não podia, se a gente podia atender presencialmente, se não podia. Então, até as pequenas coisas de correr atrás de certificado para conseguir emitir receita, essas coisas todas, a gente teve que, nós todos tivemos que, né, correr para conseguir se adaptar. Você tem percebido que a procura tem aumentado? Como é que está sendo a procura pelo profissional da sua especialidade nesse momento? Teve aumento, sim, da procura, obviamente, por toda a situação, e as pessoas que já estavam no movimento de se cuidar, elas se mantiveram no seu tratamento, tentaram entrar em contato para ver, né, se existia alguma outra forma, como a forma por vídeo, para a gente entrar em contato e continuar. Então, as pessoas em geral assim têm procurado ajuda, isso é ótimo mesmo. Pela população mundial falar muito mais sobre saúde mental, você acha que vai reduzir mais o tabu que tinha em passar em psiquiatra, por exemplo, em tratar sobre saúde mental? Porque muitas vezes no passado a gente ouvia que era frescura, e a gente sabe que não é, né? E culturalmente falando, é como você acabou de dizer, né? É sempre visto com um outro viés aí tem uma situação aí de muito preconceito ainda. E quanto mais a gente fala sobre o tema, mais a gente consegue democratizar o tema e falar sobre a questão. E até falando de democratização do tema, né? Algumas pessoas falam, mas assim, é difícil conseguir contato, às vezes eu só vejo no consultório. Não, a gente tem pessoas que na rede do SUS também que podem fazer suporte, fazer esse primeiro acolhimento. Às vezes não seria necessariamente psiquiatra, mas assim, existe uma rede de saúde mental aí, que a gente sabe que o SUS é sobrecarregado, agora está muito sobrecarregado também, nem é o momento de você se dirigir à unidade de saúde por conta do risco, claro, né? Mas existe uma rede sim aí, que não é só uma rede privada, que pode sim dar um suporte em momentos aí. E o que é interessante, Samuel, é que as pessoas se mobilizaram ao ponto de fazer uma rede voluntária agora, né? Alternativa ao SUS, né? As pessoas, tem muita gente bacana envolvida nisso tudo, né? Então, acho que tem jeito, né? Acho que primeiro é falar sobre o tema. Falando sobre o tema, se consegue pensar qual é o caminho para seguir. Então, a primeira pergunta é da Dália Ferreira, lá no LinkedIn, ela mandou para mim. Como equilibrar o cansaço mental com as notícias? Por exemplo, não posso ficar sem ver notícias, mas se eu vejo, eu fico triste. Eu acho que a gente pode escolher muito pontualmente o que a gente quer fazer, quer assistir, na verdade, para a gente conseguir ter aí uma organização do nosso dia a dia, por exemplo. O governo do estado aqui basicamente tem ditado o programa de reabertura, o fechamento aqui do nosso município, do nosso estado. Então, se a gente assistir coisas pontuais, por exemplo, o que foi determinado, o que foi liberado, o que foi autorizado, desautorizado, onde procurar ajuda, né, onde procurar atendimento, qual hospital que está mais cheio. Então, esses boletins específicos que até o próprio poder público vai enviando, acho que é bem suficiente para a gente conseguir
de alguma forma, saber o que fazer, porque tem pessoas que trabalham, precisam dessa informação para se programar, até para conseguir, né, marcar a sua clientela, tem profissionais liberais que precisam se organizar mesmo. Então, essas coisas muito específicas são ótimas para a gente se organizar. Agora, se você for ficar massivamente ali preso a essas notícias, tem muita notícia também sensacionalista também que causa muita angústia, sofrimento, imagens, assim, você vê que a mídia também fica, de alguma forma, não toda a mídia, né, seria muito injusto da minha parte crucificar a mídia, mas existe uma parte da mídia que fica, de alguma forma, vendendo esse tipo de imagem, né, aquela imagem dos enterros ali das pessoas ali, aquele monte de né, sepulturas abertas, isso vende, então isso de alguma forma atrai o público, isso é muito ruim no geral, ainda mais o momento que a gente está vivendo, né, um momento de tanta angústia, pessoas já perderam pessoas próximas, né, então a gente conhece sempre alguém que já se foi, alguém que perdeu alguém importante pra gente, então ver esse tipo de coisa não é útil, né, isso se estende também ao dia a dia, né, quando você liga a TV à tarde, às vezes só programa de tragédia, assim, fazendo uma verdadeira ali, uma venda e um lucro através da tragédia e sofrimento alheio, né? Você vê que programas que a gente vê à tarde é uma coisa horrorosa que a gente vê, porque vende, né? Então, eu acho que essa máxima se aplica não só para esse período de quarentena, mas para a nossa vida mesmo. A gente se inteirar de informações que são importantes para nossa vida, esse sensacionalismo não nos ajuda. Tem toda uma questão política hoje que o Brasil vem vivendo que vem deixando a gente cada vez mais ansioso, mais nervoso. Então, quando você não está vendo o Covid, você está vendo alguma coisa de política e você fica com medo do que vai acontecer do pós-pandemia, né? Porque a gente está aqui numa quarentena, esperando um tal do novo normal e com medo que esse novo normal seja muito pior do que o antigo normal, né? Nesse momento que a gente não pode, né, se manifestar de uma forma concreta, a gente pode se manifestar de outras formas, né? Cobrar nossos políticos, né? A gente tem acesso, a gente deveria saber, lembrar de em quem a gente votou, né, para cobrar, já que nós somos representantes agora. Então, e mesmo depois, eu acho que a situação que foi colocada não significa que seja irreversível, né? A gente tem que continuar nossa luta, o que o Samuel falou realmente em relação à saúde mental. Eu trabalhei num CAPS já, fui responsável técnico de um CAPS, e onde eu trabalhei, ele foi uma unidade de saúde construída através de iniciativa popular. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, né? É uma unidade intermediária entre um posto de saúde, que é a unidade mais básica de atendimento, que algumas unidades têm psiquiatra, e um intermediário ali entre, vamos colocar muitas aspas aqui, né? Mas um modelo mais intensivo, talvez como se fosse uma internação. O CAPS não está no meio do caminho, ou seja, então não é todo mundo que vai ser inserido no CAPS. As pessoas vão no CAPS com essa expectativa de que elas vão ser inseridas e às vezes ficam muito frustradas. Porque falam, eu fui lá no CAPS, não adiantou nada, porque ninguém me deixou entrar porque falou que eu não estou grave o suficiente. Não é porque você precisa estar grave o suficiente para ficar no CAPS. É que você não tem aquele perfil, você pode colocar um local que atenda melhor a sua demanda, porque é um local construído para pacientes que estão precisam de uma demanda mais intensiva de atendimento. Nós temos aqui mais uma pergunta também do LinkedIn, que é da Tamires Raquel. Eu tenho sofrido com insônia. Além disso, sinto o meu corpo pesado o tempo todo, mesmo me exercitando e me alimentando bem. Alguns amigos meus têm falado isso, eu já sofri isso no começo da quarentena. O que está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo dormir? E parece coisas pequenas assim, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma sobrecarga de trabalho já colocada, né? Mas é simples só de você levantar, você almoçar com os seus colegas de trabalho, você diluir aquela tensão, você conseguir ter um espaço ali para você conversar sobre o tema, isso dilui um pouco a nossa ansiedade, né? E a gente sair do mesmo cenário, né? Onde a gente, por exemplo, eu atendo, sei lá, num consultório e eu saio depois para almoçar, depois eu volto. Isso já me dá uma sensação de que eu saí literalmente do trabalho. Agora em casa, como as pessoas estão trabalhando, grande parte das pessoas, era o local onde as pessoas descansavam e agora se tornou o local de trabalho das pessoas. Então, essa memória afetiva que se tem da casa, né, acabou se confundindo com o ambiente de trabalho. Então, alguma dica que eu vou te dar, então, por exemplo, se você tiver uma casa de mais um cômodo, eu sei que tem pessoas que dividem o mesmo cômodo com todo mundo, então não dá para fazer isso. Então, mas se você tiver um cantinho onde você possa escolher aquele canto ali para ser o teu trabalho, eu acho que é melhor quando você sair, fechar a porta daquele lugar e entender que você saiu do trabalho. Nem que seja colocar uma cadeirinha ou você se ajeitar no canto da mesa, num canto, colocar seu fone para você ficar concentrado, é aquele seu canto de trabalho, para que o restante da sua casa ainda seja um lar, né? E tem outra coisa, Samuel, que a gente está vivendo hoje, uma epidemia mesmo de dependência de tecnologia, né?
As pessoas ficam grudadas no computador, no celular o dia inteiro. E agora, isso é o mais agravante ainda, porque essas ferramentas também são ferramentas de trabalho de grande parte das pessoas. Então, se você puder, por exemplo, depois que terminou de usar essas ferramentas, computador, celular, desligar isso, né? Porque senão você continua vinculado ao trabalho de alguma forma, porque é através desse canal que você trabalha agora. E aí, nesses canais não tem nem hora de entrada e hora de saída, né? Você acaba recebendo mensagens de trabalho, às vezes, quando você já está deitado. E por você estar em home office, isso aconteceu comigo no começo, você tem a impressão de que você está trabalhando, entre muitas aspas, menos. E não é verdade. Muitas vezes você acaba trabalhando muito mais. Então, acho que vale a pena também, se você te sentir sobrecarregado, falar com o teu chefe, olha, acho que a gente tem que combinar um horário para entrar e sair do trabalho, para desligar o celular. Algumas pessoas têm só um celular que faz tudo, né? A gente vive num país que a situação financeira e econômica do país não é das melhores. Então, às vezes, esse único equipamento acaba sendo invadido também pelo trabalho. Mas se você tiver 2 celulares no teu trabalho, acho que fala, olha, a partir de tal hora a gente pode desligar. Eu sei que não é fácil fazer isso, né? É isso que eu ia falar. Nesse momento que tá todo mundo perdendo emprego, falar uma coisa dessa é difícil, mas eu acho que é o caminho é o diálogo mesmo, porque senão, imagina, se isso se repetir de uma quantidade infinita de trabalho, sem horário para trabalhar, a pessoa vai ter burnout dentro de casa, né? E aí, como é que faz? Se a gente não respeitar o nosso limite, é o que você falou, a gente fica em burnout em casa. E muitas pessoas moram sozinhos, né? Claro que tem pessoas que dividem um cômodo com muita gente, mas tem pessoas que ficam sozinhas. E às vezes a pessoa não consegue nem pedir ajuda. Imagina a pessoa em extremo sofrimento, com esse medo, se sentindo acuada mesmo, com medo de perder o emprego, né? Mas acho que se você tiver espaço para conversar sobre o que está acontecendo, né? Claro que são empresas e empresas, né? Mas se você tiver esse espaço, acho que é sempre útil, né? A pergunta vem do Júnior Lima. O Júnior Lima eu conheço. Ele perguntou se a alteração de humor e de sentimentos tem a ver com esse isolamento. A gente tem hoje em dia uma sociedade que tenta medicalizar e tenta, né, enquadrar tudo num diagnóstico de doença, e não é bem isso, né? A gente tem direito de sofrer, tem direito de ficar triste, direito de ficar angustiado, são sentimentos do humano. Então não dá para medicar a vida também. Então, um momento difícil quando a gente está passando, a gente se sentir mais angustiado, sentir mais ansioso, isso é normal. O problema é a quantidade disso, né? Se isso está demasiado ao ponto de me deixar disfuncional, isso não é mais algo que possa ser simplesmente deixado de lado, isso precisa ser visto. Esse é o momento de procurar ajuda. Algumas pessoas já estão atendendo presencialmente, que tem pessoas que se sentem mais à vontade. Eu pessoalmente prefiro um contato direto com a pessoa, né? Isso aqui é um canal interessante, né, de teleconsulta, viável, mas se existe um canal, né, um outro canal presencial, melhor ainda. As coisas já estão caminhando mais, eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir esse canal de novo presencial. Mas, de novo, tem canais disponíveis agora para quem precisa, sim. A Aline perguntou para mim no Instagram, a Aline é sempre presente lá comigo no Instagram, conversa sempre comigo, e ela perguntou aqui, como ajudar uma pessoa que está tendo crise de ansiedade ou ataque de pânico de longe? Eu acho que, quando a gente fala em um episódio, um ataque de pânico, a gente entende que a crise, né, assim, a gente pega um conceito, né, a crise não tende a perdurar mais do que meia hora, né? Então, são ataques curtos, muito intensos. Às vezes a pessoa tem uma sensação de morte iminente. Então, você oferecer um canal, ligar para a pessoa é legal, mas ver ajuda muito, né? E você tá com um vídeo com alguém e fala, olha, fala comigo o que você está sentindo. Ou não precisa falar, eu tô aqui. Deixa a câmera ligada, deixa eu te ver, né? Me deixa aqui pertinho. Ou às vezes se for alguém que você reside, circula, por exemplo, no mesmo prédio, por exemplo, um vizinho, né? Você não precisa necessariamente ir na casa dele, mas pode abrir a porta, pode ficar distante, aquela distância segura, você de máscara, né? Sem falta da pessoa ver alguém já ajuda, né? Não precisa tocar ou chegar tão próximo para você se arriscar também, não é isso. Mas se for possível, ou às vezes... Engraçado que uma amiga falou isso, olha, eu não posso ver o meu pai, o que eu faço? Ele mora na casa 2 ruas da minha casa, desculpa. Eu pego o carro, é um trajeto curto, claro que você não deve sair de casa, obviamente, né? Mas ele vai no portão, ela vai no carro, eles dão um tchau de longe, e ele fica super feliz com isso já, né? E a filha mora com ela bota a netinha, ele olha lá no vidro, ele fica super feliz. Ele fala que a melhor hora do dia dele é essa, né? E pensar que, bom, a crise vai passar, se for um ataque de pânico, obviamente, né? Não dá pra gente pegar um recorte e dizer, porque a gente não tá falando sobre um caso específico, uma situação hipotética, né? Mas são crises curtas, são muito intensas, então se você se deixa disponível para a pessoa
naquele momento, vai passar e a pessoa vai sentir melhor já. E se você puder orientar, bom, encontrar um espaço para falar sobre isso com um profissional, melhor ainda, né? Porque se a pessoa está tendo sintomas como esses, a pessoa precisa de ajuda, né? E é importante você se mostrar presente, mas só isso não vai resolver também. Isso, e sempre que possível encaminhe para um médico, uma pessoa especialista. É bom você estar ali para que a pessoa vai pegando cada vez mais confiança em você, porque você chegar logo de cara e falar assim, vai procurar logo um psiquiatra, a pessoa vai falar assim, tá me tirando de doido, não sei o quê, porque você sabe que tem esse preconceito. Então, tenta ir trabalhando para que a pessoa entenda que o que você está sugerindo só vai fazer bem para ela. Samuel, olha, você, né, falar sobre saúde mental, você tem, assim, muita voz, né? Eu acho que e você dar essa oportunidade para as pessoas ouvir um pouquinho é importante, né? Você que está em casa, assim, muitas vezes não está legal, não está bem, e assim, tem uma estrutura, às vezes, ao teu redor que fica te crucificando, dizendo que isso é frescura, que isso é doença. Se você quiser sozinho, você resolve isso, né? Não é bem assim, né? Se fosse assim, não precisaria de um médico, né? Se fosse assim, não precisaria ter estudado, não teria formação para isso, né? Então, não é frescura, o seu sofrimento não dá para você minimizar seu sofrimento porque a gente está vivendo uma situação difícil ou porque tem uma pessoa perto de você que sofre mais. O teu sofrimento é teu, né? E não dá pra gente minimizar e não dá pra gente também desqualificar o teu sofrimento porque tem gente que está sofrendo mais que você, né? Eu acho que esse é uma comparação muito ruim, né? Que muitas vezes as pessoas ouvem, o pessoal fala, fulano, sei lá, sofreu um acidente e eu tô aqui deitado na cama. Você tá deitado na cama porque você tá precisando de ajuda, né? E você pode ser ajudado, tem locais para ser ajudado, não é porque não tem uma ferida física no teu corpo que você não está precisando de ajuda, não é porque você tem uma fratura, ou que você, né, tem uma doença clínica que você não precisa de ajuda. Acho que tem espaços para isso, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas, quando se veem sem ajuda e sem opção de ajuda, elas entendem que não tem outro caminho, senão tentar coisas muito ruins contra elas próprias. Existe um outro caminho para isso. Acho que esse que é a mensagem aqui, acho que grande parte do que o Samuel está se movimentando aqui, tentando fazer essa informação chegar. Tem um outro caminho. É isso, doutor. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de te entrevistar pela primeira vez aqui no canal. Espero que a gente possa abrir esse canal e esse espaço de diálogo mais vezes durante o ano, se possível. E que suas palavras encontrem corações e mentes abertas para poder receber, porque nesse momento é necessário que a gente tire todos os tabus e fale sobre saúde mental, sim. Não é frescura, muitas vezes não dá para sair sozinho realmente, e não tem nenhum problema nisso. Você encontrar um auxílio, alguém que estudou para isso, para poder te tirar desse lugar que você está, não tem preço, sabe? É importante. Você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar depois que você entender o que acontece com a sua mente também. Então, doutor Edir, eu gostaria muito que você falasse suas redes sociais para a galera também te seguir, seja LinkedIn, Instagram, Facebook. Fala aí para a galera te seguir. Eu tenho um Instagram, assim, eu prometo que vou usá-lo mais, vou tentar responder a todos. E @Dr. Edir Araújo, o Samuel deve colocar aqui embaixo, né? Que ele é bem habilidoso nessa parte, que eu não sou tão bom assim nessa parte. E obrigado pela oportunidade, obrigado por me ouvir um pouco e espero que o que eu tenha dito seja útil e possa ajudar algumas pessoas aí que estavam precisando encontrar um caminho. Com certeza ajudou, com certeza. Eu te agradeço por essa oportunidade. Quando você quiser, as portas estão abertas. Você que esteve até aqui, não deixe de comentar o que achou desse vídeo, de curtir, de espalhar esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, em todos os grupos que vocês estiverem, no Facebook. Espalhe para todo mundo, porque vocês sabem o quanto que as pessoas estão precisando ouvir um profissional nesse momento. Então, o Dr. Edir, assim, quando sair esse vídeo, ele também vai ser notificado e eu vou passar para ele, ele vai estar online ali. Então, se vocês fizer alguma pergunta ou comentar alguma coisa nos comentários dos vídeos aqui, seja no YouTube, no Instagram, ou LinkedIn, não importa onde esse vídeo esteja, eu vou passar para o Dr. Edir e aí, na medida que ele puder, ele vai respondendo vocês também. É isso, um beijo, fique bem nessa quarentena, se cuide, não saia de casa se for possível e até o próximo Chá com S.